Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, e quero lhe saudar com a graça, a paz, o amor, a misericórdia, as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Declarar em nome de Jesus que tu és uma vida abençoada, tu és um eleito de Deus, um amado, um escolhido do Senhor, predestinado em amor. Antes da fundação do mundo, o Pai já havia lhe amado e lhe predestinado. E em Cristo Jesus, determinado que tu és uma bênção sobre esta terra, para a glória do Pai. Esta é uma noite de oração, é uma noite de fé, noite de reflexão. Nós nos propomos, há alguns meses já, a percorrer o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. Nós somos crentes fervorosos da oração. Nós cremos no poder, na eficácia e no valor da oração. Uma igreja que ora, uma vida que ora, são pessoas transformadas, pessoas que vivem a unção fresca de Deus na sua vida. Lembra que Davi disse: derrama sobre mim óleo fresco? Pois bem, esta é uma vida de oração, é uma vida de discernimento com Deus, é uma vida de intimidade com Deus, é uma vida próxima do Senhor. E para isso, aqui estamos sextas-feiras para instruir a igreja do Senhor, para conduzi-lo por estes caminhos da vida de oração em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e podermos juntos formar um exército de intercessores, pessoas que estão ligadas em Cristo Jesus, em oração e intercessão para a glória de Deus. Temos tido uma semana abençoada na casa do Pai, uma semana de atividades, de cultos, de oração, de louvor, intercessão, e é uma alegria muito grande podermos aqui estar mais uma sexta-feira para celebrar este Deus maravilhoso e esta graça maravilhosa. Quero estender um abraço à irmã Marsolínia de Jesus, que está fazendo hoje mais um ano de vida. Abençoada Marsolínia, não sei se a amada irmã já conseguiu entrar aí na nossa live, mas eu quero desde já fazer aqui a extensão, os parabéns para a sua vida. Está abençoada hoje, completando mais um ano, com a graça de Deus, a vitória, as bênçãos do Senhor em Cristo Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveito o momento, estendo um abraço para a família Andrade, estão de férias, viajando, e aproveito que o amado está aí online, o amado está na estrada, porventura pode ser que o sinal caia, e em algum momento o amado não consiga mais participar. Então, se assim for, já deixo aqui o meu abraço. Família Andrade, bom descanso. O amado e sua família sempre com um compromisso em dia na casa do Senhor. Já nos deixaram avisados das férias. Bem-ajam, amados irmãos, aqueles que semeiam, aqueles que vivem com ouro, prata, pedra preciosa na obra de Deus. Boas obras, certamente Deus honra para a glória do Senhor. Então, um abraço para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos uma lista de oração, por favor. Daqui a pouco vamos estar orando, buscando, pedindo, batendo por essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos clamar, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Se você tem aí algum pedido de oração, se você tem alguma questão aí de força maior, eu quero encorajá-lo a ter aí um momento de oração e intercessão. Pastora Deise, amada irmã, nossa pastora amada, querida, eleita, preciosa do Senhor, soube por ela que a nossa amada irmã e diaconisa Maria do Socorro estava com muitas dores no domingo. Amada, vamos orar pela sua vida, que essas dores aí vão embora em nome de Jesus, que a irmã possa ser curada, restaurada e sarada, do alto da cabeça à planta dos pés, curada
pelas chagas de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus. É assim que a família cristã está unida, está junta em oração para a honra e a glória de nosso Deus. Pois bem, amado, abra aí por favor a sua Bíblia. Vamos estudar desde o domingo. Nós abordamos o capítulo 9 de Atos, e é interessante porque esse capítulo também envolve a oração, envolve a questão da oração. Então, nós vamos hoje, sexta-feira, colocar um enfoque em cima do texto um pouco mais aproximado para a questão da oração, amém? Mantendo o tema, portanto, da semana em cima de Atos capítulo 9. Versículo 40 diz a bendita e maravilhosa palavra do Senhor. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ela simplesmente voltou dos mortos, ressuscitou pelo poder de Deus através da oração. Pai amado, eterno, bondoso, bendito, maravilhoso, Deus de graça, Deus de poder, Deus que ouve as orações dos seus filhos, ouve a oração do seu povo, queremos colocar diante de Ti a nossa vida, queremos colocar diante de Ti o Senhor agora, precisando de um toque, de um milagre, de uma porta aberta, de uma cura, de uma bênção na sua vida, de um alívio, uma porta que se abra. Ó Senhor, pessoas agora estão pedindo de mais diversas questões da vida, não apenas em intercessão. Então, nós queremos neste momento basear a nossa vida, as nossas orações. Ouve a oração do seu povo, queremos de todas as coisas, Pai. Por isso priorizamos o estudo da palavra. Em nome de Jesus, cremos que permanecendo na palavra, as orações são ouvidas, as orações são respondidas. Esta é a certeza que temos em Cristo Jesus. Assim oramos em nome do Senhor, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Amada família, povo de Deus, também nossos irmãos que estão agora pelo YouTube, o canal da igreja, bem-vindos, bem-vindos todos, para a glória do Senhor. Os primeiros passos da missão cristã começaram com intervenções sobrenaturais nas aparições de Jesus ressurreto, por um lado, e de concomitante a isso, os discípulos esperando em obediência e vida de oração. Assim, as primeiras cenas da missão cristã, as primeiras cenas do nascimento da igreja de Cristo, ao povo de Deus reunido, tanto judeu quanto os samaritanos, quanto os gentios, ali no nascimento da igreja cristã, nas suas primeiras cenas, primeiros passos. De um lado, Jesus Cristo ressuscitado apareceu muitas vezes, dando provas incontestes da sua ressurreição, e concomitante a essas aparições de Jesus, que ele aparecia e falava coisas concernentes ao reino de Deus, concomitante a isso, os discípulos estavam em obediência, esperando e em vida de oração. Esperando o quê? O Senhor Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, então vocês sairão de Jerusalém, vocês irão por toda a Judéia, Samaria, os confins da terra, e evangelizarão, porque já estarão capacitados pelo poder do Espírito Santo. Então eles estavam esperando
esse poder do alto, esta capacitação, e enquanto esperavam em obediência, portanto, mantinham a vida de oração. Então, amado, isto já começa a nos comunicar a forma de Deus agir. A forma de Deus agir. Deus age quando o seu povo está em obediência e oração. Não adianta, por um lado, você estar, pastor, Deus é que sabe da minha vida, eu devo só contas a Deus e ponto final, e eu é que sei da minha vida, estou aqui na minha casa, tenho uma vida de oração. Mas aí você não honra os teus compromissos com Deus fora da tua casa, você não honra os teus compromissos com a casa do Senhor, você não honra teu compromisso com o teu testemunho perante a vizinhança, perante a comunidade, perante os civis, perante o mundo, perante a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a tua liderança espiritual. E aí você acha que basta você ter lá alguns momentos de oração. Amado, quem vive uma vida de oração legítima é uma pessoa que está vivendo, que vive, busca viver em obediência, busca viver a palavra do Senhor. Então nós precisamos de ter essa unidade, obediência à palavra e vida de oração. O que é que isso causa? Causa intervenção sobrenatural, causa o mover de Deus, causa portas que se abrem, causa milagres na história da igreja. Essas foram as primeiras cenas do nascimento da igreja cristã. De igual forma, você veja que isto aconteceu com Saulo de Tarso. Jesus interveio na sua vida, na estrada de Damasco. Este homem foi transformado, e então ele recebeu ordens para que descesse e permanecesse, esperando o que o Senhor Jesus ia falar. E lá ele ficou em obediência e oração, na casa de Judas, esperando. E como Deus se agrada de ver alguém em obediência e oração, como agora nesse caso foi Saulo de Tarso, diz que Jesus, lá no capítulo 9, versículo 10 em diante, apareceu a Ananias numa visão, e diz: Ananias, vai a Saulo, que está na casa de Judas, ele está em oração, e em oração ele viu que alguém chegava até ele, impunha-lhes as mãos para que ele recuperasse a vista. E aí Ananias, em obediência, foi até lá, impôs as mãos, e ali Saulo voltou a enxergar. Você veja como a relação da oração e a obediência estão intrínsecas, e como é que o mover de Deus acontece. O próprio Ananias, nesta manifestação de Cristo, precisou obedecer. Por quê? Porque quando Jesus disse: Ananias, ele: eis-me aqui, Senhor, estou aqui pronto para lhe obedecer. Aí Jesus falou: vai até Saulo de Tarso, porque ele é nosso irmão em Cristo, abençoa a vida dele para que ele recupere as vistas. Aí Ananias: poxa, Senhor, peraí, eu tenho ouvido a respeito desse Saulo, ele é um perseguidor, ele é isso, ele é aquilo. E aí Jesus: sim, eu sei disso tudo, ele foi um perseguidor, agora ele é um homem de Deus, será um plantador de igrejas, vai crescer, vai pregar a palavra de Deus. E ali Ananias, o que fez? Obedeceu. Foi até Saulo, impôs as mãos, e Saulo estava lá em oração, aguardando essa pessoa que lá chegaria. Louvado seja Deus. Amado, que o nosso ministério seja um ministério de oração, que a nossa igreja seja uma igreja de oração, que as nossas famílias sejam famílias de oração, nós tenhamos, os casais da igreja tenham uma vida de oração. Quando o povo da igreja tem uma vida de oração, amados, as coisas começam a funcionar melhor. Não basta só o pastor da igreja, a pastora, ter vida de oração. A igreja toda precisa ter uma vida de oração. Enquanto nós oramos pela igreja, a igreja precisa orar por nós. A igreja precisa orar uns pelos outros.
quando nós, antes de virmos ao culto, temos lá nossa vida de oração. Senhor, que esse culto seja uma bênção. Pai, manifesta a tua palavra. Senhor, que haja um mover de Deus em nossa igreja. Alguém seja curado, uma porta se abra, que a tua palavra venha ao encontro dos nossos corações, o Espírito Santo seja abundante no nosso meio. Sabe, quando toda a igreja está nesse espírito de oração, amado, o culto é diferente. A ambiência do culto é diferente. Sabe, a percepção da presença de Deus é notória. O mover de Deus é notório. A mensagem tem uma fluidez muito maior, até porque a igreja está com o coração pronto para receber a palavra. Diferente daquela igreja, parece que tem uma pedra no meio do caminho e o pregador tem que quebrar aquela pedra para chegar a fazer a palavra no coração daquela pessoa. Amados, o coração é comparado a diversos tipos de solo. Você lembra que Jesus comparou ao coração como um solo rochoso, que a palavra não cria raiz, ou então à beira do caminho, que aí vem os urubus roubam a semente, ou então quando o solo é rochoso diz que o sol queima a semente. Quando o coração é como uma semente semeada entre os espinhos, os espinhos sufocam a semente, a palavra fica infrutífera. Mas quando a semente cai na boa terra, o que é que acontece? Ela frutifica. Então às vezes a pessoa diz, mensagem ruim, mensagem chata, quer sempre culpar o pastor. Mas não, esse texto mostra que a semente plantada foi a mesma. Um era o semeador e as sementes eram a mesma. O que era diferente eram os solos que recebiam a palavra. Um era rochoso, o outro era cheio de espinhos, o outro estava à beira do caminho e o outro era solo bom. E aí o que aconteceu no solo bom? A semente prosperou. Quando você vem à igreja debaixo de carnalidade, não está nem aí, não tem compromisso, já sai de casa brigando com a mulher, xingando o marido, tratando com carnalidade os filhos, xinga todo mundo, briga com todo mundo, aí chega na igreja, aleluia, aleluia, misericórdia. Mas aquele coração ali é de aço, não é de pedra não. A palavra fica infrutífera. Por isso a necessidade da oração. Então, quando nós entramos nesse texto de 9:31 a 43, nós vemos que a palavra de Deus, o Evangelho, ele transforma primeiro Saulo, como nós vimos nesse pano de fundo. Saulo foi transformado poderosamente, e o Evangelho, que nos dá a ferramenta da oração, trabalha o sofrimento humano, tem capacidade para lidar com o sofrimento humano. Amado, só o Evangelho pode lidar adequadamente com o sofrimento humano em todas as suas esferas, até na mais profunda, que é o luto. Só o Evangelho. Amado, quem já viu um ente querido partir, sabe que só o Evangelho tem consolo para esse momento. Só o Evangelho, mais nada. Não tem autoajuda, não tem Nietzsche, não tem Sócrates, não tem Platão, não tem autoajuda, não tem teologia da prosperidade, não, nada. O que consola nesta hora é o puro e simples Evangelho, que Cristo morreu por nós, ressuscitou, e quem adormece no Senhor abre os olhos no céu para a vida eterna, ressurreta em Cristo Jesus para todo sempre. Então Pedro, ante o doente Enéas e ante os sofredores que choravam a morte de Tabita, nos mostra, ele lida com essas circunstâncias e nos mostra duas coisas. Primeiro, somente o Evangelho pode mudar a vida e lidar adequadamente com o sofrimento humano. Só o Evangelho. Só o Evangelho tem resposta para tudo. Só o Evangelho pode trazer lenitivo para o coração. Só o Evangelho.
Em segundo lugar, a vida de oração se faz presente em todos os momentos e em todos os aspectos da vida. E é a oração que te dá a guarita e condições para você ter um posicionamento sólido no momento da adversidade. Amado, a pessoa que tem uma vida de oração, no momento da adversidade, ela tem um tipo de postura diferente, ela tem um posicionamento diferenciado do que a pessoa que não tem oração, do que a pessoa que não tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus na hora da prova, como diz o corinho, vai passando pela prova dando glória a Deus. 500 graus de puro fogo santo e poder. É a vida de oração. Agora, muitas vezes nós não sabemos nem por que estamos sofrendo. Muitas vezes não sabemos nem por que a luta veio, nem por que o vento está soprando. Alguém está te difamando, alguém está tentando puxar o teu tapete, alguém não vai com a tua cara e quer arrasar com a tua vida. E aí faz coisas contra você, levanta falso testemunho, difama, mente, sabe, intenta contra você. Você não sabe nem o porquê está passando aquilo ali, não entende nem o porquê daquele sofrimento. Mas nessas horas, você tem o temor do Senhor como alicerce para a tua vida estar bem edificada, para a tua vida continuar avançando. E quem tem temor do Senhor tem vida de oração. E você tem nesse momento a esperança do Evangelho, que não se deixa abater nem pela doença, nem pela própria morte. E quem tem a esperança do Evangelho na sua vida, não deixa de orar. Por quê? Porque tem o mover do Espírito, tem esperança. Ele busca em Deus a resposta, ele busca em Deus a guarita, ele busca em Deus o esconderijo, ele busca em Deus a consolação, ele busca em Deus direcionamento, ele busca em Deus o galardão, busca no Senhor, amado, a provisão, constantemente através da oração. Você veja que a oração ela está sempre presente, cada passo. Por isso, você veja lá em Romanos 15, Paulo diz que nós que somos fortes devemos acolher o débil na fé, para que através da Escritura Sagrada, uma vez que somos consolados e temos a esperança da Escritura, nós possamos ser canal de bênção para o outro, possamos ser canal de bênção para o nosso irmão. Então, em resumo, Paulo está dizendo: você recebeu a palavra é esperança para a tua vida, a palavra de Deus é base para a tua vida. Pois bem, essa palavra te fortalece, esta palavra te faz forte, e porque esta palavra te faz forte, você vai acolher os fracos, e quando você acolher os fracos, você vai abençoar a vida desses fracos, com o teu testemunho, com a palavra poderosa que sai da tua boca. Palavra, você vai transmitir graça para esta pessoa, você vai abençoar a vida dessa pessoa. Então é assim que a igreja se fortalece. Esse é o testemunho de Atos capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura já do versículo que vai te mostrar isso. Então, a enfermidade, o luto, são as dores mais agudas que podem atingir o coração do homem, podem trazer sofrimento para o homem. Nessas horas, o cristão deve se resguardar na oração, ou melhor, continuar em oração, porque nós devemos ter oração sempre, ainda mais nesses momentos, resguardados em oração. Lembra Jesus no Getsemane, chamando seus discípulos para orar, e então você vai dar frutos, mesmo diante dos piores acontecimentos, mesmo diante das piores tempestades, através da guarita da oração, através do resguardo da oração, você vai ter ânimo, você vai ter força da parte de Deus. O Espírito Santo vai renovar pela palavra e oração a esperança no teu coração, a paciência no teu coração, e vai te fortalecer. Receba esta palavra, amado. Receba.
O próprio Pedro, apóstolo Pedro, que está no enfoque do texto de Atos, ele experimentou em sua vida, em seu ministério, essa esperança renovada, esta força de Deus renovada pelo Evangelho e pela vida de oração, e ele lidou bem com os sofrimentos, tanto da sua vida, quanto da vida das pessoas que ele foi lá abençoar. No caso, Enéas abençoou Tabita ressuscitando, abençoou as viúvas que estavam chorando, abençoou a cidade de Lida, Sorona, de Jope, abençoou todo mundo, e ele mesmo já era uma bênção, porque esse homem foi transformado, e nós vamos ver isso. Então, amado, a igreja andava no temor do Senhor, e o Espírito lhes concedia poder, para que eles pregassem com autoridade a palavra de Deus, para que eles operassem milagres pela oração, através do nome de Jesus. Assim diz Atos 9, 31 em diante. Ele diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou, aleluia, imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Veja, amado, a igreja andava no temor do Senhor, palavra, por isso ela tinha paz, tinha harmonia, por isso ela crescia. Eu recebo isso para a minha vida, para a tua vida, para o nosso ministério. Aí Pedro, o homem da palavra, o homem da oração, passando lá viu Enéas, 8 anos paralítico, chegou até ele e disse: olha aí, a declaração decisiva de Pedro que o curou: Jesus Cristo te cura. Então Pedro deu continuidade ao ministério de Cristo, de operar milagres e curas, na autoridade do próprio Jesus. E esses milagres mostram a vida de oração. Pedro disse: Jesus Cristo te cura. É uma declaração de fé, é uma declaração de quem tem oração, é uma declaração em Cristo Jesus. E esses milagres apontaram para Cristo. Diz que toda a cidade Sarona, todo mundo se converteu. A glória é de Cristo. O objetivo da oração, o objetivo de orar por cura. Nós vamos orar agora, daqui a pouco, orando, pedindo por cura divina. O objetivo das curas, dos milagres, das maravilhas é glorificar a Cristo, é glorificar a Deus. Os versículos 35 e 42 mostram que aquelas cidades todas creram no Senhor Jesus. Elas não deram glórias para Pedro, que nem acontecia em Samaria, que eles adoravam o Simão feiticeiro e clamavam que ele era o grande poder de Deus. Ó Simão, ó Simão. Não, aqui eles disseram: ó Jesus, que usou Pedro, ó Jesus, que usou esse homem para curar o Enéas, ó Jesus adorado e louvado, que através do ministério de Pedro em oração ressuscitou Tabita. Ó Jesus, nós cremos no teu poder, louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, pelo nome de Jesus, houve mudança de status na vida desse Enéas, um homem que jazia 8 anos, paralítico, entristecido, sofredor. A cidade de Sarona, debaixo de escuridão, trevas, seguindo o príncipe da potestade do ar. Foi lá o apóstolo Pedro, com a vida de oração, com Cristo no centro de todas as coisas. Jesus Cristo te cura, glórias para Jesus. A história de todo mundo foi mudada, o status foi mudado, a vida foi transformada, a cidade foi convertida. Aquele paralítico estava pronto para uma nova vida em Cristo Jesus. É o que nos diz Atos 3,16. Pela fé, este homem foi curado e recebeu saúde perfeita,
pela fé em nome de Jesus, na presença de todos vós. Amado, na presença da igreja, na presença da tua casa, na presença dos teus colegas de trabalho, na presença dos seus classmates, seus colegas de faculdade, seus coworkers, seus colegas de trabalho, na presença dos seus parents, da sua família, amado, seus amigos, seus pastores da igreja. Coloca Cristo Jesus no centro de todas as coisas. Fale e viva pelo nome de Jesus. Ore, fale e viva para glorificar a Deus. Cristo Jesus no centro de todas as coisas. Haverá mudanças de status, haverá mudança de vida. Então a igreja andava no temor do Senhor. E nós vemos isso. Além de Pedro continuar a autoridade de Cristo, curando, pregando e transformando vidas, e a igreja assim andando no temor do Senhor, nós vemos esse andar no temor de Deus também, quando Pedro e a igreja se colocavam à disposição da obra de Deus. Eles estavam à disposição da obra de Deus. Às vezes você vê no carro, muito antigo isso, a gente via muito lá para os anos 90 e tudo mais, tinha um adesivo e dizia: este carro está a serviço do Senhor. Você olhava um carro na frente com adesivo: este carro está a serviço do Senhor Jesus. Amado, você precisa estar disponível para Deus, disponível em oração. Tem gente que está disponível para política, para economia, para empreendedorismo, para autoajuda, para futebol, para tudo, amado. Só não está disponível para oração. Só não está disponível para estar na casa do Senhor aos domingos e sexta-feira na live. Não está disponível para honrar a Deus, mas está disponível para todo domingo estar passeando, todo domingo estar lá no Pão de Açúcar, todo domingo estar lá não sei aonde, tirando foto, está no bar, está no shopping, está no jogo de futebol, está na praia, está na Urca, está no Pão de Açúcar, sabe? Todo final de semana está lá passeando e saindo e nunca está na casa do Senhor. Nunca tem tempo para estar na casa do Senhor. Nunca tem tempo para honrar o Senhor. Vida espiritual é muito sério. Nós vamos dar contas a Deus. Nós não podemos negligenciar a salvação que Deus nos deu, minha gente. Hebreus diz isso: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A pessoa tem tempo para tudo, se disponibiliza para tudo, honra tudo e honra todos. Se tiver festinha no domingo, o mês inteiro vai estar na festinha. Festinha no sábado, todo sábado vai estar na festinha. Vai estar no sambinha da garrafa, vai estar no sei aonde. E a casa do Senhor não pode, não tem disponibilidade para Deus. A Bíblia diz: não deixeis de congregar. Se você é crente, você precisa estar na casa do Senhor. Você precisa honrar a Deus, em nome de Jesus. Então isso é evangelho. Precisa estar disponível. Veja o versículo 36 a 40. Estamos chegando ao final. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, homem este traduzido quer dizer Docas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Olha a disponibilidade dela, tanto pessoal quanto financeira, para fazer a obra de Deus. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-no no cenáculo, no segundo andar de uma casa, o cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores para vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Olha a disponibilidade de Pedro. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, em primeiro lugar, Pedro foi a Jope
para aliviar as pessoas da tristeza deles, para confortá-los, para consolá-los, para fortalecê-los. Foi isso que Paulo disse, inclusive: consolai-vos com esta palavra. Pedro nunca havia ressuscitado ninguém. Ele era conhecido como apenas alguém que tinha o poder de Deus e até curava pessoas, mas ressuscitar alguém é diferente. Então ele foi lá para consolar aquelas pessoas, foi lá para levar uma palavra de apoio para aquelas pessoas. Mas a sua prontidão em atender o chamado foi a oportunidade, foi o feeling que Deus usou para fazer um milagre inesperado. Tabita foi ressuscitada. Ele tomou-a pela mão e a levantou e devolveu às viúvas, às mulheres, às pessoas que choravam, e disse: está aqui a Tabita, está curada. Sabe? Ele se disponibilizou, e essa disponibilidade trouxe um milagre inesperado. Amado, quando você se disponibiliza para fazer a obra de Deus, quando você se disponibiliza para viver em obediência e em oração, porque Pedro se colocou em joelhos e orou, e em nome de Jesus aquela menina levantou. Disponibilidade, obediência e vida de oração, milagres inesperados acontecem da parte de Deus. Pedro não tinha poder em si mesmo para revogar a morte, mas ele dependeu exclusivamente de Deus, do poder de Deus, por meio da oração, e por isso o milagre aconteceu naquele lugar. Então, ovelhinha amada, esteja disponível para Deus, esteja disponível para ter uma vida de oração, esteja disponível para viver em obediência ao Evangelho. Certamente você vai viver milagres inesperados, você vai ver bênçãos inesperadas na vida. Enquanto nós estamos falando aqui, um milagre já pode estar acontecendo na tua vida. Um exame médico pode estar sendo mudado nesta hora. Uma doença pode estar caindo por terra nesta hora. Como Enéas foi curado, como Tabita ressuscitada, um milagre pode estar acontecendo no teu corpo, de cura, de saúde perfeita. Nesse momento, uma porta de emprego pode se abrir, um chefe pode se abrir, como hoje pela manhã, uma abençoada lá na padaria, onde eu tomo café, ela veio testemunhar: pastor, eu quero dar um testemunho, eu estava desempregada já há muitos meses, havia colocado o currículo aqui nessa padaria para trabalhar no caixa, e já havia até esquecido, pastor, havia esquecido, passaram-se meses, ninguém me chamou, mas num dado momento que eu estava lá servindo o Senhor, obedecendo ao Pai, em obediência a Deus, já havia inclusive recusado uma outra oferta de trabalho, porque essa outra oferta de trabalho ia me tirar da igreja, eu não ia ter tempo para estar na igreja, já havia recusado aquela porta de trabalho, e logo depois se abriu a porta exatamente para cá, onde eu queria trabalhar, e no horário que eu queria trabalhar, na parte da manhã. Deus seja louvado e engrandecido, como Deus faz o milagre, como diz meu amigo, o glorioso Deus, louvado seja o Senhor, a Deus toda honra, a Deus toda glória, Deus seja louvado e engrandecido. Vamos aí louvar o Senhor, amado, da tua casa aí, agradeça a Deus, louve o Senhor, glorifica o nome do Senhor, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deus seja louvado e engrandecido, amado. Eu creio nos milagres da parte de Deus, eu creio. Minha mãezinha querida, nossa pastora, anos e anos servindo a Deus na casa do Senhor, Deus sempre deu livramentos, Deus sempre abriu portas, Deus sempre supriu necessidades. Nós temos muitos testemunhos na casa do Pai. Você pode viver um milagre na tua vida nesta hora, amado. Creia, receba. Enquanto estamos aqui, um milagre pode acontecer agora na tua saúde, na tua vida profissional, na tua vida financeira. Você pode estar enfrentando aí um vento forte, terrível, todo enrolado, conta virada. Todo mês a conta vira. Eu creio e recebo e chamo a existência o milagre da parte de Deus. Então eu termino, amado, dizendo que o próprio Pedro também recebeu esse milagre de transformação, mudança de status,
e vida de oração, que era o seu resguardo. O próprio Pedro, ele teve todos os aspectos da sua vida transformado, toda a sua vida desenvolvida pelo conhecimento de Deus e pela oração. E o conhecimento de Deus é o conhecimento bíblico e o conhecimento de intimidade com Deus. Quanto mais intimidade, mais conhecimento, mais crescimento em Deus. Pedro viu a sua vida sendo transformada no seu chamado de pescador de peixes para pescador de homens. Pedro venceu o pecado, venceu o desânimo, venceu o sentimento de culpa, de ter negado Jesus 3 vezes, venceu todo o passado, vida derrotada, pregressa, se transformou num grande ícone nessa primeira parte da igreja que nascia. Ele era um homem fraco como qualquer um de nós, mas ele descobriu uma força tremenda da parte de Deus, porque ele foi um dos principais apóstolos de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Ele foi capacitado pelo batismo do Espírito Santo na sua vida, e de um homem que vivia de impulsos da carne, agora vivia na dependência da oração da parte de Deus. E depois ele vai lá escrever a sua carta em 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 21, e diz: vocês que invocam o nome do Senhor, vocês que têm vida de oração, continue buscando santidade da parte de Deus. Ou seja, vida de oração, vida de obediência, é vida de disponibilidade ao Senhor. E quem tem vida disponível para Deus, também viverá milagres inesperados, milagres incomuns, bênçãos grandiosas na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas em Cristo Jesus, abençoados com toda sorte de bênçãos, vamos orar a Deus, nossos pedidos de oração. Nossas irmãs e irmãos precisam de um milagre da parte de Deus. Temos a irmã Regiane Teixeira, sofreu um acidente gravíssimo, estado grave. Irmã Luzia precisa de operar, diabética, a cegueira está avançando. Isabela Brasil, ainda internada, precisa de um milagre. Juliana Santiago, em tratamento de câncer. Selma Lima também. Michele Machado precisará repetir a operação, vamos orar por ela. Manuela Barbosa, câncer na garganta. Neuza Maria Lopes, vida espiritual, mania de perseguição. Maria Eduarda, depressão. Elza Souza perdeu o esposo também, está em período de depressão. Vamos orar pelo nosso ministério, para que as portas se abram, a abundância chega. Eu tenho pedido oração nesse momento. Nós precisamos de estrutura financeira em nosso ministério. Precisamos estruturar o nosso ministério de louvor, especialmente o ministério de louvor e o ministério de tecnologia da igreja. São dois ministérios que precisamos urgentemente, para ontem, estruturar esses ministérios, que nós temos aí um grande desafio pela frente, que a nossa igreja de Itaipu, que está em obras. Em nome de Jesus, já vamos inaugurar. Então precisaremos de um ministério de louvor, precisaremos de um ministério de TI, pessoas conosco, e aqui na Tijuca também. Creio, Deus vai dar essa provisão para nós estruturarmos esse ministério e fazer a igreja avançar. Precisamos de estrutura financeira para isso, precisamos de milagres grandiosos da parte de Deus para isso. Por favor, ore muito. Peça que Deus derrame provisão de forma inesperada, incomum, milagrosa sobre o nosso ministério, e assim eu tenho certeza absoluta que o nosso ministério vai avançar, nosso ministério vai crescer muito, irmãos. Em nome de Jesus, uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos de um corpo, precisamos de uma equipe, precisamos pelo menos aí algumas pessoas trabalhando conosco 24 horas na igreja, disponíveis para a obra do Senhor, nesses ministérios, ministério de louvor, ministério de tecnologia e informação, e a recepção da igreja também.
pessoas que estejam aí fazendo um trabalho diariamente conosco, de evangelização, visitas, ensinando, PGM, Ministério das Crianças. Já temos um casal disponível para trabalhar com as crianças da igreja, montar a escolinha, um casal que tem larga experiência nessa área. Louvado seja Deus. Temos pessoas em vista para o Ministério de Louvor também. Mas isso tudo, irmãos, precisamos de estrutura na igreja, precisamos de estrutura na casa do Senhor, e através de alguns poucos que estarão com a gente à disposição da igreja, Deus vai multiplicar milhares de vezes mais e teremos trilhões de voluntários na igreja. Mas precisamos desses 12 discípulos que Jesus tinha, esses 12 discípulos que andavam com Jesus para tudo quanto é lado, estavam à disposição 24 horas de Jesus. Precisamos desses 12. Então, em nome de Jesus, vamos orar também pelo nosso ministério, pela estrutura, para a glória do Pai. Senhor amado e bendito, Pai eterno, Pai bondoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, estamos aqui em nossas mãos, Pai, nossos pedidos de oração, nossas listinhas, os nomes, são várias pessoas, várias famílias representadas. Nós temos nosso chat e também no canal do YouTube da igreja, pessoas que estão assistindo, famílias que estão participando. Pai, pessoas que te amam, pessoas que são teus filhos, são tuas ovelhinhas, Pai. Pessoas que muitas das vezes são atacadas, estão sofrendo, passando por necessidades, passando por problemas. São problemas de diversas áreas, Senhor. É na vida financeira, na vida profissional, é na vida familiar, é no casamento, é na saúde, Pai, que é uma área tão sensível, Pai, tão delicada. A saúde e as emoções, Pai, são duas áreas muito delicadas, Pai, e que acima de qualquer outra área, até, Pai, nós damos mais atenção para essas áreas. As áreas principais que nós mais damos atenção em nossa igreja, todas elas, mas as que mais damos atenção, Pai, é salvação de almas, cura física e cura emocional. São as três áreas primordiais, Pai. Que se a pessoa for salva, tiver saúde física e saúde emocional, Pai, as outras coisas, buscar o reino, ela vai buscar o reino, vai viver a palavra, ela vai começar a aplicar os mandamentos, viver em obediência, e as coisas vão acontecer. Claro, Pai, nós sabemos que a vida financeira é de extrema importância, sabemos que as outras áreas são de muita importância, mas nós oramos mais ainda por essas áreas, Pai. Sabemos que elas são muito delicadas, Pai. Uma pessoa doente na cama, uma pessoa entrevada, uma pessoa, Pai, que vive dependendo de outra. Às vezes a pessoa não consegue nem ir ao banheiro sozinha, precisa de pessoas para ajudar em tudo. É muito delicado, Pai, circunstância de vida desse jeito. Ou a pessoa vive com depressão, à base de remédios, à base de ansiolíticos, é remédio para dormir, é remédio para despertar e viver um dia, ansiolíticos e remédios, uma vida complicada, Pai, uma vida complicada. Ou a pessoa que está no mundo sem Cristo, misericórdia, a pessoa está no caminho largo para a perdição, se morreu, Jesus volta hoje, pessoa viver eternidade no inferno. Meu Deus, livra, Pai, livra. São áreas muito delicadas, Pai, muito delicadas. Claro, oramos, Pai, pelas finanças, Pai, que as portas se abram. Sabemos que finanças são causas de outras áreas também serem afetadas. O povo de Deus precisa, Pai, avançar financeiramente, até para que o reino de Deus possa avançar também. Oramos, Pai, colocamos diante do Senhor. Então, Pai, são diversas áreas, são diversas necessidades, são diversas questões, Pai. Teus filhinhos amados agora estão orando, colocando diante de Ti, Senhor, colocando diante de Ti, meu Pai, um orando pelo outro, uma família orando por outra família, irmãos orando por outros irmãos. Assim, Jesus Cristo, amado Pai, estamos buscando a unidade da oração, estamos buscando a disponibilidade da vida com Deus, Pai. Assim como Pedro, assim como a igreja, no berço do cristianismo, vivia no temor do Senhor, andando nos caminhos do Senhor,
vivendo em obediência à palavra de Deus e vivendo uma vida de oração. Ó Senhor, estes ingredientes são simplesmente poderosos, Pai. Tua palavra nos está dizendo que quando a igreja andava no temor do Senhor, a igreja observava a palavra de Deus para viver em obediência. A igreja estava disponível para a vida de oração, disponível para orar uns pelos outros, um pensando na vida do outro, nas necessidades do outro. Senhor, a palavra está dizendo que houve ressurreição até de mortos, cura de pessoas que estavam entrevadas na cama, libertação de pessoas, Pai. Cidades inteiras foram tiradas da escuridão, das trevas e se converteram ao Senhor. Pai, estamos diante de ingredientes poderosíssimos e às vezes não damos atenção a eles, Pai. Às vezes não damos atenção a eles. Só queremos que o milagre aconteça, mas não damos atenção a eles, a esses ingredientes. Viver em obediência, estar disponível para fazer a obra de Deus, disponível para viver em oração, andar no temor do Senhor, viver em obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz inclusive que Tabita era disponível para Deus, porque era uma mulher generosa, era uma mulher que fazia muitas esmolas, era uma mulher que fazia a obra de Deus, era uma discípula disponível para a obra de Deus. Ó Senhor, eu creio, meu Pai, para a glória do Teu nome, Pai, que esses ingredientes, Pai, junto com a oração, não é só ter uma vida de oração dentro de casa e desobedecer a palavra, desobedecer a Deus, não está nem aí para a sua liderança espiritual, não está nem aí para os seus pastores, para os seus irmãos em Cristo, deixa todo mundo a ver navios, não está nem aí para dar um bom testemunho para a sua vizinhança, não está nem aí para honrar seus compromissos com Deus. Não, precisamos unir todos os ingredientes, ter uma vida de oração, uma vida de obediência, andar no temor do Senhor. Pai, quando nós unimos esses ingredientes, Pai, coisas poderosas ocorrem, coisas poderosas começam a ocorrer no mundo espiritual. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai, que Tu estás levantando no nosso ministério, Pai, um exército de intercessores. Tu estás levantando em nosso ministério, Pai, pessoas com esse coração disponível para Ti, pessoas com esse coração disponível para fazer a obra de Deus, com esse coração disponível, Pai, a ser obediente a Deus, a ser íntimo de Deus na oração e a ser generoso com a obra de Deus. Sim, eu creio, ó Pai, precisamos ter um coração inclinado para as coisas de Deus. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque Deus não atende, Pai, quando a pessoa tem um coração orgulhoso, soberbo, um coração desvirtuado, um coração cheio de más intenções. Deus sonda os corações, Pai. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos pedir: Deus, trabalhe em nossos corações, Pai. Que nós tenhamos um coração disponível para viver em oração, em intimidade com Deus, em obediência à palavra, e um coração disponível para ser generoso financeiramente. Porque quem é servo do dinheiro não tem um coração com Deus. Por isso Jesus provou aquele jovem e disse: vai, vende tudo que tens, depois vem e me segue. Jesus não mandou todos os discípulos e todo mundo sair vendendo tudo, não. Aquele discípulo especificamente: vende tudo que você tem. Por quê? Porque Jesus sabia que ele estava agarrado ao dinheiro, agarrado às questões financeiras. Então nós precisamos trazer isso para nós, dizer: Senhor, trabalhe em meu coração. Eu preciso ter um coração inclinado para ser íntimo de Deus na oração, para ser obediente a Deus na sua palavra, para ser disponível para fazer a obra de Deus, para ser disponível, generoso financeiramente.
viver o Evangelho desta forma, Pai. E aí sim, eu tenho uma vida de oração, de intimidade com Deus. Aí, Pai, essas coisas somadas vão começar a gerar saúde na igreja, saúde espiritual. Os irmãos vão viver com saúde espiritual, um pensando na vida do outro, um orando pela vida do outro. E enquanto um ora pela vida do outro, o um e o outro são curados, o outro e o um é abençoado. Deus se move na vida de todos. Jó, quando orava pelos amigos dele, recebeu em dobro de Deus tudo quanto antes possuía, saúde e prosperidade. Louvado seja o Senhor. Pai, este é o segredo. É isso que Pedro está nos mostrando aqui. Na verdade, Lucas mostrando através do registro da vida de Pedro. É isso que está acontecendo na igreja nascente. Um povo que andava no temor do Senhor, um povo que vivia em obediência a Deus, um povo que vivia em intimidade com o Senhor, um povo que vivia em generosidade financeira. É isso tudo, mais a vida de oração. É assim, ó Pai, que veremos muitos Enéas sendo curados, veremos Tabitas ressuscitadas, veremos a igreja com temor crescer em número para a glória do Senhor. Assim veremos Sarona, Lida e Jope se converter a Deus. Assim veremos a palavra do Senhor correr a Jerusalém, a Samaria, a Judéia, aos confins da terra. Assim nós veremos, Pai, porque estamos aqui para viver em obediência. Não é orar a Deus como uma criança birrenta. Eu quero, faz o que eu mando, faz o que eu quero, tem que me obedecer, porque eu sou mais eu. Está longe de ser atendido, está longe. Mas alguém que se disponibiliza ao Senhor, alguém que busca viver em obediência à palavra, alguém que busca viver em intimidade com o Senhor, alguém que busca andar no temor do Senhor, alguém que não tem um coração servo de mamão, alguém que é generoso para com a obra de Deus. Essa pessoa demonstra com atitudes e na vida que ela está inclinada, o seu coração está inclinado para o Senhor, e aí ela tem uma vida de oração, e aí as coisas acontecem. Deus é fiel. Deus é fiel para suprir, Deus é fiel para abrir a porta, Deus é fiel para curar os enfermos, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu creio nessa palavra, meu Deus. Então, Paizinho, trabalha em nossos corações, Pai, trabalhe em nossas mentes, em nossa vontade, trabalhe em nosso caráter, trabalhe em nossa vida, Pai, para que a cada dia estejamos andando no temor de Deus, a cada dia estejamos caminhando no temor da palavra, estejamos caminhando, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, para o louvor da Tua glória. Que o nosso ministério possa ser bênção nessa terra, que o nosso ministério possa ser luz para este mundo, que o nosso ministério possa ser uma porta das ovelhas de Deus, que o nosso ministério possa ser um aprisco de segurança para as ovelhas de Jesus, que o nosso ministério, Pai, as pessoas do nosso ministério, a liderança do nosso ministério, os presbíteros, diáconos e pastoras que o Senhor há de levantar em nosso ministério, possam ser pessoas cujos corações são inclinados para Deus, pessoas que queiram servir e agradar ao Senhor, pessoas que queiram fazer uma obra grandiosa, mas para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Quando aquelas pessoas eram curadas, quando Enéas e Tabita foram curados, Pai, a glória foi dada para Jesus. As pessoas se converteram a Jesus. Elas não glorificaram a Pedro, elas não adoraram a Pedro, como o povo lá em Samaria anteriormente fez com Simão, o feiticeiro. Não, Senhor, aqui o povo adorava Jesus, glorificava Jesus, e é o que o nosso ministério está buscando dia a dia, mais e mais.
que os milagres aconteçam mais e mais, e cada vez mais e mais Jesus seja glorificado, que a palavra seja pregada mais e mais, e que assim Jesus seja glorificado, que os testemunhos apareçam na vida dos teus filhos, e assim mais e mais, Deus, o nome de Jesus seja glorificado, quer comendo, quer bebendo, quer andando, quer sentado, deitado ou correndo, quer falando ou quer calado, quer louvando ou quer orando, Deus seja glorificado, porque a Ele é o louvor e a glória para o nosso Cristo amado. Ó Senhor, esse é o nosso prazer, é te adorar, é te louvar, é reconhecer a Tua glória, é reconhecer a Tua presença, é reconhecer a Tua majestade, é reconhecer que todo louvor, toda honra, toda glória ao nome de Jesus pertence e sejam dados. Assim, Senhor, nos disponibilizamos para Ti, nos disponibilizamos para a Tua obra, para a Tua casa, nos disponibilizamos para agir com compromisso, com integridade, com o temor do Senhor e com uma vida de oração. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que sinais, maravilhas e prodígios ocorram na vida do seu povo. Ó Pai, quiçá ainda neste mês de julho, milagres aconteçam na vida do teu povo, milagres aconteçam na vida da igreja, bênçãos sem medidas aconteçam na história da igreja, pessoas possam trazer um laudo médico transformado de uma saúde curada, pessoas possam vir e testemunhar e dizer: a minha família foi abençoada, uma porta de emprego se abriu, uma cura chegou, alguém da minha família conheceu Jesus, bênçãos da parte de Deus chegaram à nossa vida, para a glória do Senhor. Ó Deus, que teu povo possa viver prosperidade e abundância nesta terra, para que também a tua casa, mais e mais, possa prosperar e ter abundância. Pai, ainda nesse mês, nós precisaremos pagar a reforma do estatuto e da ata da igreja, Pai. R$ 1.500, precisamos levantar esse dinheiro, não temos, Pai. Precisamos tantas coisas para pagar, precisamos de um milagre, Pai. Colocamos esse desejo, esse sonho, Pai, de estruturar o nosso ministério de louvor, tecnologia, informação e recepção da igreja, estruturar, Pai, com algumas pessoas à disposição da igreja, para que nós possamos fazer as coisas avançarem numa escala inimaginável, grandiosa, para a glória de Deus. Colocamos tudo isso, Pai, diante do Senhor. Essa é a nossa oração. Precisamos de um milagre para ontem, meu Deus. Sei que Tu és o Deus de toda provisão e de toda graça, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos em Cristo Jesus na vida do Teu povo, que em nome de Jesus já estão acontecendo para a glória do Senhor. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amadas ovelhinhas, família querida, família amada, povo de Deus, povo santo, povo cheio de graça, de misericórdia da parte do Senhor. São 9 horas e 34 minutos, 8 horas e 34 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Queremos louvar, agradecer a Deus por mais uma live maravilhosa, simplesmente maravilhosa, na casa do Pai. Este momento de comunhão, de reflexão, momento de alegria na casa do Senhor, de oração. Você aí em diversos lugares espalhados pelo Brasil, toda a honra e toda a glória. Faço menção aqui às pessoas que consigo visualizar aqui. Estou vendo nossa amada pastora Deise, louvado seja Deus pela sua vida. Estou vendo aqui nosso amado presbítero Jorge também, está viajando com sua família, irmã Sueli. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Estou vendo aqui o presbítero Valdécio Júnior de Almeida, com a irmã Cássia Goulart, louvado seja Deus. Consigo visualizar aqui a irmã Maria do Socorro, com sua família, também cultuando ao Senhor, para a honra e para a glória
de nosso Deus e Pai. Nossa irmã Eliana também, agora não estou visualizando, mas anteriormente estava aparecendo para mim, também cultuando ao Senhor Jesus Cristo. Os demais irmãos que estão conosco, viu o irmão José Cardoso, fez um comentário, toda a honra e toda a glória. Os demais irmãos que porventura não estou vendo aqui, recebam o meu abraço, recebam o meu carinho, recebam minhas orações. Amo em Cristo Jesus cada uma das ovelhinhas do Senhor que Ele me deu para pastorear com amor verdadeiro, e oro para que cada uma das ovelhas de Cristo possam viver em obediência, em sabedoria e em prosperidade na sua vida, para a glória de Deus. Amém? Eu aguardo você neste próximo domingo, presencialmente e também online, para aqueles que estarão distantes aqui do Rio de Janeiro. Aqui no Rio, Rua General Roca 340, Galeria. Esteja conosco na Tijuca, bem próximos da Praça Sans Pena, coração do Rio de Janeiro. Temos uma igreja bonita, aconchegante, climatizada, sonorizada, maravilhosa, aconchegante para receber o povo de Deus. Venha, esteja conosco, venha louvar, venha glorificar. Para a glória de Deus, estaremos estudando, se Deus quiser, Tali Mateu, estaremos estudando o livro de Atos capítulo 10, vendo a continuidade da obra de Deus aos gentios, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ore pelo pastor que amanhã estará na igreja, fazendo a mensagem em nome de Jesus, para a glória de Deus. Servindo ao Senhor com dedicação todos os dias, para a glória de Deus, e com gratidão no meu coração. Amém? Uma noite abençoada, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo estejam na tua vida hoje e para todo sempre. Amém, amém.